Olá, desbravadores, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, infelizmente está acabando. Esse é o nosso último encontro, último dia da nossa semana de oração online. Obrigado você que acompanhou todos os dias. Fico muito feliz por esse feedback. E para nós terminarmos, para nós entrarmos no nosso último assunto, durante toda essa semana, quando nós começamos no sábado passado, nós falamos sobre o coração angustiado, sobre momentos de dificuldade que Jesus passou e também fomos abordando durante a semana a trajetória de Cristo. E ontem nós falamos sobre a morte de Jesus. O que aconteceu depois disso? Será que o corpo dele foi queimado? O que aconteceu com o corpo dele? Ele ressuscitou? E é isso que nós iremos ver hoje. O que aconteceu com Jesus depois de sua morte? Eu quero continuar no verso que nós estávamos lendo ontem, que é lá em João, no capítulo 20. Só que agora eu quero ler a partir do versículo 10. Diz o seguinte, João capítulo 20, versículo 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou, viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Versículo 17. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o Pai de vocês, e para o meu Deus, o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Naquele momento, Maria Madalena ela esteve em contato com Deus. Ela esteve em contato com o próprio Jesus, depois de ter sido morto e ressuscitado. Jesus ele morreu na sexta-feira e após o sábado, o dia de guarda, ele continuou morto. Porém, no primeiro dia da semana, no domingo, Jesus ele ressuscitou. E nesse momento que Jesus ressuscitou, onde eles não sabiam mais onde o corpo de Jesus estava, não sabiam o que tinham feito com Cristo, então Maria ela pega e tem um encontro com o próprio Jesus. Jesus fala: eu não posso de fato ir com você agora, porque eu vou primeiro falar com o Pai e com meu Deus, que é o Deus de vocês e o Pai de vocês. Então vá, anuncie isso aos discípulos. E quando Maria anunciou isso aos discípulos, os discípulos ficaram totalmente encantados. Alguns até questionaram se isso seria verdade. Porém, quando Jesus ele foi ao encontro, quando Jesus apareceu aos discípulos, os discípulos ficaram maravilhados. Porém, um discípulo não tinha tido encontro com Cristo. E esse discípulo era Tomé. E ao saber disso, Tomé não acreditava naquilo. Porém, Jesus ele vai ter um encontro com Tomé. Lá no versículo 24 do capítulo 20, diz o seguinte: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor, mas ele lhe disse: se eu não vi as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Para de duvidar e creia. E disse-lhe Tomé: Senhor, meu Deus, meu Deus. Continuando, versículo 29. Então Jesus lhe disse: porque viu, você creu?
Felizes os que não viram e creram. Naquele momento, Jesus ele tem encontro com os discípulos, e os discípulos eles não sabiam o que ia acontecer. Porém, antes mesmo de tudo isso ter acontecido, Jesus ele havia deixado uma promessa. Jesus ele falou com os discípulos: mas eu quero ir para Atos. Lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 9, Jesus ele teve um encontro com seus discípulos e deu-lhe o sopro do Espírito Santo, dizendo que eles tinham autoridade agora de perdoar os pecados e fazer milagres para as outras pessoas. E no versículo 7, os discípulos eles estavam reunidos e perguntaram ao Senhor quanto tempo que duraria para restaurar Israel. Então Jesus respondeu no versículo 7, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o meu Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Versículo 9. Tendo dito isso, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Então, complementando a fala do que esses 2 homens deram aos discípulos, lá em João, no capítulo 14, Jesus ele tinha dado uma promessa para os discípulos, porque eles sabiam que estava chegando a hora do sacrifício de Cristo, porém não sabiam o que antecederia, que coisas aconteceriam, o que Jesus iria fazer. Mas Jesus, ele, sabendo de tudo isso, realizando milagres para que seus discípulos ficassem cada vez mais unidos, cada vez mais ligados ao Pai na fé. Então Jesus ele trouxe uma mensagem de conforto lá em João, no capítulo 14, do versículo 1 ao 4, que diz o seguinte: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Naquele momento, Jesus estava deixando uma promessa para os discípulos daquilo que aconteceria, daquilo que ele iria fazer, qual era o plano dele. E hoje Jesus ele está realizando isso. Jesus ele está fazendo esse trabalho lá no céu. E sabe o que é mais interessante? É que Jesus ele deu uma missão, não só para os discípulos, mas para nós, antes dele subir ao céu. E se encontra lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19. Mateus ele descreveu o que Jesus disse. Mateus 28, versículo 19. Vamos ler o versículo 18 também. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com você até o fim dos tempos. Esta foi a missão que Jesus nos deu. Esta foi a missão que Jesus deixou quando ele foi para o céu. Quando ele foi para o céu para fazer uma morada, para que quando ele terminasse, nós possamos estar com ele. Apocalipse, no capítulo 21, João ele vê a cena desse aposento que Jesus está fazendo. E é algo extremamente maravilhoso. Como eu disse ontem, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus queridos, nós conversamos durante toda essa semana sobre momentos de angústia, sobre milagres que Jesus fez, sobre a humildade que Jesus teve lavando os pés das pessoas, sobre tudo que Jesus fez naquele tempo e os milagres que Jesus ele pode realizar nas suas vidas. Hoje Jesus ele se encontra no céu. Hoje Jesus ele está com o Pai. A profecia de Daniel, no capítulo 9, do 20 ao 27, dos 70 semanas, também Daniel, no capítulo 7, no capítulo 8, sobre as 2.030 tardes e manhãs, estão extremamente ligadas. Em 1844, Jesus ele passou do santo para o santíssimo. E hoje ele atua como nosso advogado, como nosso sumo sacerdote, intercedendo ao Pai, tudo aquilo que nós pedimos. Meus caros,
O que eu tenho a dizer para você hoje é o seguinte: entregue o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Coloque teus anseios nas mãos de Cristo. Ele está intercedendo por nós hoje no céu. E assim como Ele descreveu que está preparando um lugar para que nós possamos morar com Ele, que nós possamos aceitar esse sacrifício feito na cruz, através da graça de Jesus, um sacrifício que não foi de graça, mas é para a graça de Deus. Que quando nós lembremos dessa história, nós possamos jogar nossos olhos ao céu, lembrar de todo aquele sacrifício que Jesus fez, deixando sua forma divina, veio aqui para a terra, passou todos esses momentos, assim como nós vivemos, para hoje nós temos a oportunidade de sermos salvos através do sacrifício vivo do Cordeiro de Deus. Eu quero orar com vocês, e essa é a nossa última oração dessa nossa semana de oração. Então feche nossos olhos e vamos falar com Deus. Oremos. Pai, obrigado porque sentimos a Tua presença durante essa semana. Obrigado porque entendemos e vimos os milagres, a vida de Cristo aqui. E notamos que não somente Ele passou por dificuldades, mas que as nossas dificuldades, nossas lutas são possíveis com a de Cristo. E entendemos que através do sacrifício vivo, através do sacrifício do Cordeiro de Deus, que veio Jesus lá na cruz, lá no Monte do Gólgota, no Monte da Caveira, hoje nós temos a oportunidade de sermos salvos, ó Pai. E não necessitamos mais fazer o sacrifício do Cordeiro, levar até o santuário, fazer toda aquela cerimônia que antes era necessária. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor nos concede. Pedimos que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai. Que possamos, no dia quando o Senhor voltar com essa sua promessa, nós possamos estar ao seu lado para viver a eternidade contigo. Nos abençoe nesse início de semana, que é uma semana desconhecida para nós. Estamos vivendo um momento totalmente desconhecido. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos. E peço em especial pela família daqueles que estão aí do outro lado assistindo. Que o Senhor possa levar a Teus santos anjos, acampar ao redor, protegendo de todo o mal. Essas bênçãos eu entrego tudo nas mãos de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, essa foi a nossa semana de oração online. Foi um prazer estar com vocês, partilhar desses momentos ao encontro com o nosso Deus. Nós não sabemos o que acontecerá daqui para frente com toda essa crise, mas entregamos tudo nas mãos de Deus. Assim que nós possamos fazer também, tirar nossas vidas na mão dele, que ele poderá fazer grandes milagres, assim como ele fez e faz hoje em dia. Um abraço, fiquem com Deus, e não sei quando vejo vocês, mas até breve.